Seguinte, galera, faltam poucos meses para eu quitar o Fastback. E era para ser um momento feliz, certo? Aquele alívio de pensar, agora o carro é meu, acabou as parcelas, acabou as dívidas. Mas na real, é que esse momento está vindo junto com uma dúvida enorme. Será que vale a pena eu continuar com ele ou tá na hora de partir para um carro elétrico? E eu vou ser bem sincero com vocês, esse vídeo aqui é quase um desabafo. E por que um desabafo? Porque eu tô com a cabeça fervendo com esses cálculos, essas simulações, essas variações de preço, e eu quero que você me ajude a pensar nisso. Então, me dê a sua opinião. Hoje, a ideia é colocar tudo na mesa. Custo por quilômetro, desvalorização, financiamento, principalmente o lado racional da coisa. Sem fanatismo pro carro elétrico, ok? Sem emoção demais, só a real. Então, já que você está aqui, aproveita e se inscreve no canal. Toda semana eu estou trazendo conteúdo bem interessante como esse. Mas antes de iniciarmos o vídeo, eu preciso te falar um negócio. Você gostaria de parar de depender dos aplicativos? Gostaria de ter outra fonte de renda ou outras fontes de renda? Se sim, depois desse vídeo, acesse o link que está no comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita onde eu te mostro como você pode criar uma renda com a internet, assim como muitos motoristas estão fazendo. E o melhor é que você não precisa aparecer, nem investir mais nada para começar a lucrar. Para você que quer fazer uma renda aí de R$1.000, R$2.000, R$5.000, basta me chamar no WhatsApp através do link do primeiro comentário, beleza? Então vamos começar do começo. Meu Fastback está quase quitado. Falta pouco. E quando eu terminar de pagar, ele vai me custar em torno de 72 centavos para rodar 1 quilômetro. Esse número aqui é o que muda tudo. Porque é o seguinte, se eu for trocar de carro, o próximo tem que gastar menos que isso, concorda? Ele tem que gastar menos por 3 razões. Primeiro, gastando menos, eu faço sobrar mais depois de um dia de trabalho. 2, isso me protege das variações de preço das corridas. Por exemplo, se os aplicativos continuarem baixando o valor das corridas, ainda assim eu posso estar ganhando mais ou pelo menos ganhar a mesma coisa do que eu ganhava antes. E 3, me proteger da queda do valor dos carros a combustão. Por quê? Porque está tendo uma invasão de carros elétricos no Brasil. Ano que vem vai chegar muito carro elétrico bom e barato. Então a gente também tem que se proteger disso. Nós temos que pensar assim. Senão, não faz sentido nenhum trocar de carro. Imagina você, usa o carro para ganhar dinheiro, correto? Troca de carro e passa a ganhar menos. Pô, que matemática é essa? Complicado, né? Eu posso até continuar com o Fastback por um tempo. Afinal, o carro é bom, tem presença, é confortável, mas aí vem aquele medo de todo mundo que pensa a longo prazo. E se ele começar a desvalorizar demais lá na frente? Com a chegada dos carros elétricos e principalmente com a aceitação cada vez maior deles aqui no Brasil, é bem possível que os carros a combustão comecem a perder muito mais valor. E com isso, eu corro o risco de segurar um carro que daqui a alguns anos pode não valer quase nada. Então, imagina só, meu amigo, esse aí que é o dilema. A ideia na minha cabeça é clara. Se eu for trocar de carro, quero trocar por um elétrico. E mais do que isso, não quero mais voltar para o carro a combustão. Mas aí começa o problema número 2. O mercado de elétricos ainda está se ajustando. E no meio disso, a desvalorização desses carros está sendo absurda. Tem carro elétrico que perdeu mais de R$100.000 em 2 anos. 100 mil é muita coisa. Imagina você comprar um carro aí de 270 mil e 2 anos depois, terminou nem o financiamento, ele está valendo 170. Cara, dói demais pensar assim, não dói? Então, é isso que a gente precisa ponderar aqui. Eu quero entrar nesse mundo, mas também eu quero fazer isso com racionalidade, aproveitando as oportunidades, e aqui entram as opções que eu estou considerando. Então, eu fui na Riozen aqui no Rio, tem um monte aqui pelo Rio de Janeiro, e vi algumas propostas bem interessantes, e uma delas bem ousada, tá ok? Mas já adianto logo, para mim, o Dolphin Mini e o Dolphin normal não entram na lista. Não são carros que eu pretendo ter por muito tempo, e comprar agora só para depois ter que perder um monte de dinheiro na troca também não faz sentido, concorda? Então esses eu já descarto logo de cara. Mas mesmo assim, para mostrar o cenário para vocês, eu fiz umas simulações lá na concessionária. Então vamos aos números. Primeiro, Dolphin Mini 2025, 4 lugares, 9.000 quilômetros rodados por R$99 mil. Se eu desse meu Fastback de entrada, que avaliaram em 90 mil, eu financiaria só 9 mil. Daria o quê? 48 parcelas de R$225. Ou, aqui tem uma outra opção, 12 vezes no cartão de R$766,68. Barato, né? Ainda tem a opção de pagar no cartão de crédito, vai ter um jurozinho menor que o financiamento, mas sinceramente, esse carro não me interessa. Não é o tipo de carro que eu quero ficar muito tempo, e como eu disse, para entrar num elétrico agora nesse mercado, tem que ser para ficar de verdade. Tem que usar ele aí por 500, 800 mil quilômetros. Então, vamos para o carro número 2, Dolphin. Dolphin, 2025,
13 mil quilômetros rodados, 128.900. A mesma entrada de 90 mil, e aí seriam 48 parcelas de 1.134,58. Aqui o valor já sobe um pouco, mas mesmo assim, quando coloca na ponta do lápis, não vale a pena. Ele, enquanto financiado, iria gastar mais que o Fastback quitado. Fora que o Fastback, para mim, ainda entrega mais carro, mais conforto, mais presença, e ainda tem a opção do GNV, que deixaria esse carro muito mais econômico. Então, não faz sentido trocar só para dizer que eu estou num elétrico, não é mesmo? E é aqui que o papo começa a ficar sério. Tem dois carros que realmente mexeram comigo, justamente pela alta desvalorização que já tiveram e pelo que eles entregam. Então, vamos começar pelo BYD Yuan Plus 2024. O carro está com 22 mil quilômetros rodados e custa 165.990. Sim, meus amigos, preço real, não é parte financiada. Detalhe importante, esse carro foi lançado em 2022 a 269 mil reais. Cara, 269 mil reais em 2022 é muito mais dinheiro do que 269 mil reais em 2025. Vocês concordam comigo? Ou seja, em 3 anos, ele já perdeu mais de 100 mil reais de valor de mercado. Cara, é um absurdo, é um absurdo. E é exatamente esse tipo de coisa que eu quero aproveitar e que também me preocupa na hora de investir num elétrico qualquer. Porque assim, se ele perdeu tudo isso em tão pouco tempo, imagina o que pode acontecer com a chegada de mais carros. Só que aí, se eu vou usar ele por 500 mil quilômetros, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu ia usar ele até acabar. Mas vamos continuar aqui. 90 mil de entrada, as parcelas ficariam em 48 vezes de 2.216,37. Já começa a ficar um pouco salgado. Mas olha, esse já é um carro que eu consideraria ficar por muito tempo, de verdade, cara. É um carro bonito, é um carro legal. Tem um interior exótico, né? Um pouco fora aí dos padrões normais. Mas sim, eu consideraria muito esse carro. Fora que a parcela está dentro do que eu espero pagar. E sim, com essa parcela eu gastaria menos que o Fastback hoje financiado para rodar 1 km. Eu poderia usar ele até 2032, por exemplo, nos aplicativos, tranquilamente. E depois disso, continuar com ele para uso pessoal. E um ponto muito interessante é que a autonomia passa dos 400 km, o que para mim é mais que o suficiente. Isso é, aqui no Rio de Janeiro, numa temperatura amena, não aos 42 graus que faz em alguns momentos, né? Ele faz mais ou menos nessa faixa, essa autonomia de 400 km. Em lugares vão fazer mais, em outros lugares vão fazer menos, temperaturas mais altas faz mais, temperatura mais baixa faz menos, relevo, enfim, muita coisa influencia nessa hora, beleza? Então, 400 km de autonomia já me faria feliz. Então sim, cara, esse carro me balançou bastante. Só que agora, cara, se o Yuan Plus balançou você, talvez o próximo balance ainda mais. Eu tô falando do BYD Seal. Esse sim me deixou muito intrigado. O Seal foi lançado em 2023 por, pasmem, 296 mil reais. Naquela época, ele era considerado barato para um carro que dava do 0 a 100 mais rápido que um Porsche. Hoje, se você for pesquisar o Porsche, que em 2022 estava no valor X, hoje ele está mais caro. E o BYD Seal, como é que ficou? Hoje o Seal você encontra em um 2024 com 20 mil quilômetros rodados por 209 mil. E se você procurar com calma, já tem lugar vendendo abaixo dos 199. Mais de 100 mil reais de queda em um ano, cara. Em um ano, é surreal. Isso tudo parece muito dinheiro e tal, mas ao mesmo tempo faz você pensar, será que agora é o momento de aproveitar essas quedas e pegar um carro top, com preço de SUV médio? Porque olha só, hoje a gente vê aí T-Cross, Creta, Kicks, passando facilmente dos 150 mil. Então me diz, o que você prefere? Um T-Cross 0 por 150 mil ou um Seal 2024, 20 mil quilômetros rodados por 50 mil a mais? Isso é, ele entregando um carro muito mais completo, mais tecnológico, mais potente e mais econômico, já que ele é elétrico. Então, meu amigo, eu confesso que essa pergunta, essa questão tá martelando na minha cabeça. Se eu fosse considerar o Seal agora, com os mesmos 90 mil de entrada, o financiamento ficaria em 48 vezes de 3.470,83 centavos. É pesado. É bem mais alto do que eu gostaria de pagar. Mas será que ainda compensa mais que um SV que está saindo com preços abusivos? Eu já falei sobre isso aqui no canal e repito, eu não quero me prender a uma parcela muito alta. Não faz sentido para mim. Eu acho que não deveria fazer sentido para ninguém. Hoje eu pago 1.680 no Fastback e gasto mais ou menos uns 1.400 de combustível. Isso é para fazer 10 mil reais bruto, né? Entre 1.400 até 1.800 reais, dependendo de como está o momento. Fora
que o IPVA do último ano foi de R$ 4.100. Então, se eu conseguir um elétrico com uma parcelinha aí de R$ 2.500, com IPVA de R$ 1.025, já contando o IPVA do CIO, tá? R$ 1.025, 0,5% o valor da FIP. Fora que é um carro que não bebe combustível, não quebra como os carros a combustão. Olha só, para mim já está fazendo sentido. Porque eu diminuo o custo por quilômetro, tanto para trabalhar nos aplicativos, quanto para uso próprio. E é claro, com um carro desse na mão, a carteira de particular ia ficar sobrecarregada, não é mesmo? E com o Yuan Plus, por exemplo, já seria possível. Já seria possível gastar menos que no Fastback hoje. Mas o meu medo é o mesmo. Será que lá na frente, aparecendo carros melhores, o valor que eu vou perder na revenda não pode ser imenso? Porque esse carro aí realmente é um carro para você ficar muito tempo, mas não para a vida toda como o CIO. No meu Fastback mesmo, eu já estou perdendo cerca de R$16 mil em relação à tabela FIP. E olha, cara, que o carro está super valorizado, tem boa aceitação. Agora imagina um elétrico, com o mercado mudando rápido do jeito que tá. Pesquisa você mesmo os carros. Pesquisa aí os carros da Geely que estão vindo para o Brasil, que já estão aqui no Brasil, na verdade. A MG trazendo novos elétricos, a GAC, a GWM com carros para tudo que é tipo de gosto e bolso. Então, o mercado está ficando complicado. Fora que, olha só, nos Estados Unidos, a procura por carro elétrico usado já cresceu 34%. Então, para esse aumento chegar aqui no Brasil, não vai demorar. Carro elétrico usado, pode ser que ele tenha caído demais e agora ele possa dar uma corrigida. Eu quero pegar ele antes dessa corrigida. Para pegar o BYD Seal, eu precisaria juntar aí pelo menos mais uns 30, 35 mil reais para chegar nessa parcela de 2.500. E aí entra a dúvida final. Vale a pena segurar um pouco, juntar essa grana e ir para o carro mais top, que pode me atender por muitos anos? Ou vale mais a pena ficar no Fastback, esperando o mercado estabilizar e ver onde ele vai parar? Esse é o dilema, galera. De um lado, eu tenho um carro quase quitado, que eu gosto e que ainda entrega muito. Do outro, um mercado de elétrico que está crescendo muito rápido, mas que ainda é incerto em relação a preço e desvalorização. Possa ser que ele caia mais, pode ser que ele suba e corrija. Então, eu estou realmente dividido. E é por isso que eu quis abrir esse papo aqui com vocês, porque, sinceramente, é uma daquelas decisões que não dá para tomar sozinho. Tem que colocar a cabeça para pensar, olhar para o bolso, entender o que faz sentido de verdade no longo prazo, pesquisar no comentário de vocês para ver se eu não estou perdendo alguma coisa, se eu não estou ficando maluco. Então, eu quero saber de vocês. O que você faria? Continuaria com o Fastback até o fim ou entraria de vez no mundo dos elétricos? E entre esses dois que eu estou mais de olho, Yuan Plus e Seal, qual vocês acham mais racional? Deixa aqui nos comentários, porque eu estou realmente curioso para saber o que você pensa. E se você está entrando agora no mundo dos aplicativos, não deixe de assistir esse vídeo aqui, ó. 20 dicas para trabalhar do jeito certo na Uber, na 99, no InDrive ou em qualquer outra plataforma de mobilidade, ok? Te vejo lá.